Felipe. Boa noite, queridos, graças e paz. Você está bem? Queria pedir para o louvor, eu tenho um chamado mais uma vez, pode ser? Queria que vocês se colocassem de pé, queridos, mais uma vez. E louvasse ao Senhor. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer aqui essa noite, amém? Eu queria que você abrisse seu coração, levantasse as suas mãos e adorasse Ele mais um minutinho, amém? Aleluia, obrigado, Jesus. É muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições que tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu não vou parar. Eu não vou parar. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, das aflições que tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Obrigado, Senhor, nós te rendemos graças nessa noite, Pai. Nós cremos no Teu chamado em nossas vidas. Nós cremos, Pai, no Teu agir em nós e através de nós, Pai. E nessa noite, Pai, como igreja, nós queremos Te agradecer por fazer parte do Teu reino, Pai. Por fazer parte da Tua missão, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai. Nós cremos que o Seu desejo é alcançar as nações, Pai. E nós sabemos que o Senhor conta comigo e com todos os meus irmãos, Pai, para fazer isso. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, nós somos gratos e nessa noite nós abrimos o nosso coração ao Senhor, Pai. Nós nos rendemos ao Senhor, Pai, para que o Senhor faça, Pai, através de nós a Tua obra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Até que todos, Pai, até que todos o conheçam, até que todos o reconheçam, que só o Senhor é Deus, Pai, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, Pai. Nós Te agradecemos, nós Te agradecemos. Nós Te agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar, queridos. Aleluia. Você está bem, querido? Você está animado? Aleluia, queridos. Como é bom estar numa igreja Verbo da Vida, né, queridos? Por onde a gente vai, a gente se sente em casa, né? Não é a minha igreja,
mas eu me sinto em casa. Pastor Isaías, um grande homem de Deus, estamos ali sempre juntos ali no ministério. Honro muito a sua vida, obrigado aí pelo convite, obrigado Débora também pelo convite. É um prazer imenso estar aqui e poder colaborar, queridos, com o avanço do reino de Deus. Amém, queridos? Eu realmente estou com muita expectativa. Eu sei que existe algo que cabe a mim, mas também existe algo que cabe a você. Então eu queria que você pegasse essa palavra, se realmente se motivasse com essa palavra. Eu creio que realmente Deus tem coisas grandiosas para alcançar nossas vidas essa noite. Amém, queridos? Nós vamos falar um pouquinho nessa noite a respeito de cooperadores do reino. Amém? Nós somos cooperadores, queridos, desse reino. Nós somos cooperadores de Deus, queridos. Amém? Você é cooperador aqui? Amém? O reino de Deus, queridos, está em movimento. O reino de Deus, ele está em operação. Amém, queridos? Eu sei que essa igreja, pelo fato de estar perto aqui, pessoas conhecidas, a gente sabe aquilo que vocês estão fazendo, queridos. Amém? E eu sei aí o coração do pastor Isaías, Ana Fábio, de realmente colocar essa igreja em movimento, a obra que está sendo realizada aqui, tudo aquilo que está sendo investido em missões. Então eu creio que realmente Deus vai usar a sua vida, queridos, para alcançar a vida de outras pessoas. Amém? Deus, ele quer realmente contar com a minha e com a sua colaboração para alcançar a vida de outras pessoas. Amém? Nós não estamos aqui, queridos, para assistir um culto, não. Amém? Nós não somos aqueles que vão vir para assistir um culto, não. Isso daqui não é um cinema, não é um clube, isso daqui é a igreja, queridos. Amém? Nós estamos numa igreja. Amém? E a responsabilidade de fazer a obra não está somente sobre a vida do pastor Isaías, não. Está sobre nós, que somos igrejas. Amém, queridos? Esse é o desejo. Talvez eu vou te confrontar um pouquinho, mas eu queria que você abrisse o seu coração, queridos. Eu sei o meu coração, o jeito que ele está alinhado. Eu não estou aqui para trazer condenação e nem peso para você, mas eu quero te colocar em movimento, queridos. Eu não sei você, mas eu gosto com que as pessoas e a própria palavra de Deus abram os meus olhos a respeito de alguns assuntos. Amém? Eu não gosto que, tá tudo certo, Gustavo, tá tudo em paz, você está indo tudo bem, não precisa fazer mais nada não. Fique tranquilo. Não, eu quero andar com pessoas que olhem para mim e falem assim: ei, bora, vamos avançar, vamos caminhar, vamos correr, vamos para cima. Amém, queridos? Então o meu papel hoje aqui é te colocar em movimento, queridos. É te colocar em movimento, é te colocar em pé, te fazer correr a carreira, cumprir aquilo que Deus tem para você. Amém? Às vezes, queridos, falta aquele empurrãozinho. Às vezes você está lá, rapaz, vou ou não vou? Faço ou não faço? Você precisa de um amigo que vai falar: bora, meu amigo, desça, vamos, corra, avance. Amém, queridos? E hoje eu quero ser essa pessoa para alcançar e abençoar a sua vida. Amém, queridos? Abra a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, aqui nós vemos que a igreja de Corinto estava passando aí por uma divisão, e as pessoas, dizia que era de Apolo, outro que era de Paulo, e Paulo já chegou e falou assim: vamos acabar com essa história, não interessa quem é de Paulo, quem é de Apolo, o que interessa, amém, é que o Senhor está trazendo crescimento. Amém? Versículo 6, ele diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém, queridos? Nós somos cooperadores de Deus. Você não precisa abrir a sua Bíblia, mas em Marcos 16, capítulo 20, vai dizer: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que os seguiam. Amém, queridos? Nós cooperamos com Deus, mas Deus também coopera conosco. Amém, queridos? É um trabalho aqui em equipe. Amém? E essas duas passagens aqui me ensinam uma coisa: nós não trabalhamos para o Senhor, mas nós trabalhamos com o Senhor. Amém, queridos?
nós não estamos simplesmente fazendo um trabalho para Ele, mas com Ele. E isso daí muda tudo, queridos. Porque não é pela força do nosso braço, não é da forma que a gente quer. Amém, queridos? Mas existe um poder que nos capacita a cumprir. Amém, queridos? E talvez você olhe para a sua própria vida e fale assim, o que tem aqui? O que tem de mim aqui para entregar? Para alcançar a vida de outras pessoas. Mas, queridos, não se trata de você, se trata do Senhor fazendo através de mim e através de você, queridos. E isso daí muda tudo, queridos. Porque existe unção, existe capacitação, existe poder disponível para mim e para você, para que a gente coopere com o reino dele, para que a gente coopere com Deus, e ele certamente vai cooperar conosco, queridos, alcançando a vida de outras pessoas. Amém, queridos? E talvez você pergunte, mas que trabalho é esse? Cooperando com o quê? Qual é o trabalho que precisa ser realizado? Qual é a minha cooperação? O que cabe a mim cooperar com Deus? Amém, queridos? Vamos fazer aqui uma breve ilustração, vamos entender um pouquinho a respeito do que Deus está fazendo na humanidade, o que Deus está fazendo nessa terra. Primeiramente, rápido, Deus, Criador dos céus, da terra, Criador da humanidade, amém? Cria todas as coisas, coloca o homem no jardim, onde tinha todo o suprimento necessário para ele, e ele só pede uma coisa, de todo jardim você pode comer livremente, mas dessa árvore aqui não toque, porque o dia que você tocar, certamente você vai morrer, amém? E ali ele não estava falando simplesmente de uma morte natural, mas de uma morte espiritual, a separação entre o homem e Deus. E a gente já sabe a história, Deus traça um plano, e em Cristo Jesus ele cumpre aquilo que ele tinha prometido durante todo esse tempo, de quê? De reconectar a humanidade com Deus, de resgatar aquilo que nós fizemos, o nosso erro, o nosso pecado, e em Cristo ele resolve esse problema. Amém? E depois disso, querido, o que ele faz? Ele chama a sua igreja para trabalhar com ele. Amém, queridos? Para continuar aquilo que ele mesmo tinha começado aqui na terra. Amém? Então nós erramos, nós pecamos, ele resolve o nosso problema. Depois de ele resolver o nosso problema, queridos, o que ele faz? Ele nos chama para trabalhar com ele. E depois disso, sabe o que ele vai fazer? Vai nos galardoar, vai nos presentear pelo nosso trabalho aqui na terra. Olha o tamanho dessa graça, queridos. Ele faz tudo de forma perfeita. Era só a gente obedecer, era só seguir a instrução dele. Mas a gente erra, a gente peca, e mesmo assim Deus ainda vem aqui, se desfaz de toda a sua glória, se faz como homem, queridos, para pagar um preço que cabia a mim e a você pagar. E ainda assim, depois de tudo isso, nos inclui na missão dele aqui na terra, de anunciar a sua palavra, de levar ao reino dele, e depois, no final de tudo, ainda vai nos presentear, queridos. Olha que amor, queridos, olha que graça é essa, queridos. Amém, queridos? Nós somos cooperadores, queridos. Nós vivemos uma dispensação, queridos, onde cabe a mim e a você anunciar a respeito desse Cristo que morreu no nosso lugar. Amém, queridos? Antigamente, antes de Cristo, os profetas anunciavam a respeito de um Cristo que viria, que estava por vir. Um dia vai vir. Um que vai resolver o nosso problema. O que próprio Jó estava clamando ali em Jó 33. Não existe entre nós um árbitro, ninguém que ponha a mão sobre nós ambos. Jó estava clamando ali por quê? Por um mediador, que pudesse pegar um homem pecador, mas também pudesse reconectar com o quê? Com Deus, aquele que era santo, aquele que é justo. Amém? E em Cristo, queridos, nós vemos isso acontecer. Então os profetas anunciavam a respeito de um Cristo que viria, mas hoje a nossa responsabilidade como igreja é anunciar a respeito de um Cristo que já veio. Amém, queridos? Cabe a mim e a você anunciar essa palavra. Amém, queridos? Esse é o nosso propósito, queridos. Essa é a nossa missão aqui na terra. É anunciar um Cristo que já veio e já resolveu o problema que estava diante de nós. O problema do pecado, o problema da miséria, o problema da doença. Amém, queridos? E em Cristo nós temos a plenitude de tudo isso. Amém, queridos? Nós somos abençoados nele, nós somos alcançados nele, queridos. Amém, queridos? Você se alegra com isso?
Amém? Eu sei que se eu desse o microfone aqui para cada um, queridos, você tinha algo grandioso para compartilhar a respeito do que Deus fez na sua vida. Eu não tenho dúvida disso. Você tem sido alcançado, você tem sido abençoado, mas, queridos, aquilo que Deus tem para mim e para você não se reduz, não se resume somente em nós, mas também o através de nós. Amém, queridos? Existe uma frase de um grande evangelista chamado Reinhard Bonk, que ele diz o seguinte: a igreja não é um barco de prazeres, mas um bote salva-vidas. Amém, queridos? Você está sendo abençoado, você está sendo alcançado, você está aqui para receber mesmo algo da parte de Deus, para ser treinado. Amém, queridos? Mas essa igreja aqui não é um barco para que a gente se sinta seguro, não, queridos. A gente aqui está seguro sim, daquilo que está acontecendo naquele mundo, mas a gente não pode olhar e ficar somente aqui, planejando simplesmente o que a gente vai fazer, como que as coisas funcionam. Não, a gente precisa entender que existe uma tempestade lá fora, que existe um mundo perdido lá fora, que existe necessidades lá fora, que existe miséria, que existe doença, e que é a nossa responsabilidade de fazer algo com aquilo que está acontecendo. Nos foi dada uma missão, queridos, e essa missão não se resume em somente ficar dentro do barco, mas sim salvar as pessoas que estão lá fora na tempestade. Amém, queridos? E essa responsabilidade é minha e sua, e eu gosto de dizer que não é simplesmente uma responsabilidade, para a gente entender que é um peso, que é um fardo, que a gente tem que carregar isso daí. Nossa, é algo difícil, eu vou pagar o preço para fazer acontecer. Sim, também, mas é um privilégio que Deus nos dá de cooperar com a missão dele aqui na terra. Amém, queridos? Nós somos privilegiados, queridos. Nós servimos a um Deus que ele é todo poderoso, queridos, que sabe de todas as coisas, que tem todo o poder. Ele poderia fazer de outra forma, queridos. Poderia fazer de outra forma, simples, fácil de compreender isso daí. Ele poderia fazer através dos seus anjos, ele poderia resolver ele mesmo, ele poderia fazer qualquer coisa, mas ele escolheu a mim e a você para compartilhar da sua missão. Amém, queridos? Amém? Nós somos abençoados, queridos, para abençoar. Gênesis 12, 1. Deus abençoando Abraão, ele diz: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Depois, sê tu uma bênção. Amém, queridos? Você é abençoado para abençoar, queridos. O evangelho não se resume somente a mim e a você, não, queridos. Muitas vezes a gente tem um olhar que a gente só quer receber da parte de Deus, e glória a Deus por isso, queridos. Deus tem promessas, Deus tem bênçãos para mim e para você. Amém, queridos? Você é salvo, você é curado, você é próspero. Mas a gente não pode nunca na nossa vida pegar essas coisas do Senhor e ficar somente para mim e para você. Da mesma forma que nós somos abençoados, queridos, o desejo de Deus é que a gente seja um canal das bênçãos dele para alcançar a vida de outras pessoas, queridos. Nós precisamos se movimentar, queridos. Nós precisamos nos movimentar, fazer alguma coisa. Amém, queridos? Se colocar à disposição de Deus, para que ele faça algo através de nós, queridos. Através de nós. Deus, ele quer abençoar esse povo que está aí fora. Deus, ele quer alcançar de alguma forma, queridos. Mas a gente precisa dar esse passo e desse empurrão aí da parte de Deus, realmente para que a gente vá e alcance as pessoas. Amém? Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, queridos, mas eu tenho uma indignação tão grande, queridos, de achar que a vida se resume somente em nascer, crescer e morrer, que a vida se resume somente nas coisas naturais dessa vida, onde eu tenho o meu trabalho, eu tenho as minhas coisas, eu tenho os meus afazeres, ou eu tenho que crescer na vida, eu tenho que estudar para ter uma profissão melhor, para ter um emprego melhor, para conseguir uma casa melhor, para conseguir um carro melhor. Queridos, isso daí está tudo bem. Lute por isso, trabalhe por isso, mas nunca, nunca, nunca deixe com que a sua vida se resuma somente a isso. Sabe por quê? Porque um dia que talvez
esteja mais próximos para alguns do que para outros, tudo isso, queridos, vai acabar. Por conta da sua idade, daqui a pouco chega ao nosso fim, mas também, queridos, Jesus está voltando. E a gente está investindo a nossa vida, acumulando o que aqui na terra? Já falei, está tudo bem. Trabalhe, estude, deseje receber tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Mas não deixe que a sua vida se resuma somente a isso, queridos. Sabe por quê? Porque existe uma eternidade, queridos. E quando eu pego a eternidade, quando eu vejo a eternidade comparado com as coisas terrenas daqui da terra, ela some, não vira nada. Isso daí, queridos, é fácil a gente se colocar em movimento, queridos, quando a gente entende a respeito da eternidade e das coisas terrenas dessa terra. Eu quero, queridos, eu quero receber, eu quero ter o melhor dessa terra aqui, queridos. Mas uma hora vai acabar tudinho, queridos. E eu não posso dedicar a minha vida, a minha força, o meu tempo, a minha família, somente para construir coisas terrenas aqui, queridos. Amém? Eu prefiro, queridos, investir no reino de Deus, queridos. Investir no reino de Deus. Amém? Porque vai ter um galardão para mim e para você. Aquilo que você faz para o Senhor aqui na terra, você vai ser galardoado, você vai ser presenteado na hora que chegar diante de Deus. Amém, queridos? Eu sei que muitas vezes é corrida, é puxado, você tem muitas coisas para fazer e ainda tem as coisas da igreja, mas, queridos, nunca se esqueça que vai existir uma recompensa. Amém, queridos? Uma recompensa que é eterna, queridos. Uma recompensa que não vai passar, que não tem prazo de validade, mas uma recompensa eterna te esperando por todo o trabalho que você vai realizar aqui na terra, queridos. É um trabalho gratificante, queridos, não é um trabalho pesado, mas existe algo nos esperando por conta do nosso trabalho aqui. Amém, queridos? As necessidades são muitas, queridos. Ontem, que eu fui no hospital visitar uma pessoa lá da igreja, queridos, quantas necessidades. Quantas necessidades. Eu cheguei lá para fazer a visita, e aí falei com a assistente social para ela me liberar, e ela falou assim, agora é hora de banho, eu não consigo te liberar agora não, só daqui 1 hora, 1h30. Não, tudo bem, fica aqui esperando. Queridos, fiquei lá fora esperando, já quase que assino a minha carteira, queridos. E tanta coisa que eu fiz ali, porque é muita coisa, muita necessidade, queridos. Um irmão saindo lá de muleta, não conseguia entrar no carro, caindo chuva, um outro menino chega lá com um acidente de bicicleta, junto com o amigo, deixou a bicicleta lá não sei na onde, depois voltou, onde que deixa a bicicleta, vai para o trauma, vai para aquilo, e eu vou fazer alguma coisa. Ajudar o homem a estar no carro, guardar a bicicleta para o menino, pedir o Uber, eu vou fazer alguma coisa, queridos. Só eu estando lá fora, ajudando assim, coisas básicas que nós como cristãos, a gente não pode olhar e deixar passar batido. Eu não consigo olhar uma necessidade e falar assim, não, deixa, cadê o funcionário aqui? Ele não está sendo pago para isso? Não consigo olhar para uma necessidade dessa e não fazer nada. E quando chegou o meu momento de entrar, queridos, cheguei, ministrei a palavra, conversei com os nossos irmãos, orei, queridos, mas tinha pessoas em volta, tinha necessidades em volta, queridos, e as pessoas lá sedentas para receber. Então o que eu fui lá para fazer, para alcançar a vida de uma pessoa, queridos, já estava orando para a pessoa do lado, já estava ministrando para outra pessoa do outro lado, já fui no outro quarto, já visitar uma outra pessoa, orar para uma outra pessoa, queridos, se deixar, você passa um dia naquele lugar, queridos. Por quê? Porque existe necessidade, existe pessoas com o coração aberto para receber. Eu não sei se você percebeu, mas esse mundo aqui, ele está indo de mal a pior. Você já percebeu isso? Acho que você percebeu. A gente está ouvindo falar de guerra em vários lugares. A gente está aqui no quintal da nossa casa aqui com uma festa, onde as pessoas se permitem ir além daquilo que elas se permitiam num tempo normal, de se dedicar ainda mais para o pecado, para a bebida, para a droga, para a prostituição. Não, mas é São João está liberado.
estamos diante de pessoas passando necessidades físicas. Mas, queridos, deixa eu te dizer, nós, igreja, nós temos a resposta para tudo isso. Nós temos a resposta, queridos. Foi confiada a mim e a você a resposta para todas essas coisas, para alcançar, para abençoar a vida de pessoas, para levar cura, para levar a libertação para essas pessoas. Amém, queridos? Essa responsabilidade está sobre nós. Nós precisamos fazer algo. Deus compartilhou comigo e com você. Nós precisamos cooperar com Ele. Deus deseja se mover, queridos. Deus deseja alcançar a vida das outras pessoas. Mas é através de mim e de você que Ele vai fazer isso. Amém, queridos? Está me amando ainda? Segundo Coríntios 5:20, diz o seguinte: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Queridos, nós somos embaixadores de Cristo. Amém? Nós somos o representante legal de Deus aqui na terra. Amém? Nós representamos um reino. Nós vivemos de acordo com o reino dele aqui na terra. Eu não sei todos os detalhes de como que é a vida de um embaixador, mas eu sei que o embaixador é uma pessoa, é um estrangeiro que vive numa outra terra, mas ele vive debaixo das leis do seu país. Nós estamos num mundo, queridos, que é governado pelo diabo, mas nós vivemos na lei de Deus. Nós vivemos sobre o domínio dos céus. Nós somos representantes dos céus aqui na terra. Amém, queridos? Nós somos esses representantes da parte de Deus, para mostrar realmente para o mundo o nosso reino, o reino de Deus. Amém, queridos? Nós somos sal, nós somos luz. Nós não podemos se conformar com esse mundo, com as coisas que estão acontecendo ali fora, e achar que isso é normal e que está tudo bem. Às vezes a gente está tão exposto a algumas coisas que aquelas coisas acabam ficando normais para a gente. Eu estou tão acostumado a ver essa miséria aqui que é normal. Não, queridos, não é normal. E muito mais do que isso, existe algo da parte de Deus para alcançar e transformar aquilo lá. Mas é só mais uma doença, é só mais uma coisa. Está tudo bem, é normal, as pessoas estão adoecendo mesmo, o câncer está aí mesmo, é o coronavírus, é isso e aquilo, faz parte. Não, queridos, não faz parte, porque existe algo da parte de Deus para alcançar e destruir as obras do diabo. Amém, queridos? João 10:10, o ladrão vem somente para quê? Para roubar, matar e destruir, mas eu vim para quê? Para que tenham vida, e vida em abundância. Nós somos, queridos, os portadores dessa vida, dessa abundância da parte de Deus para alcançar a vida das outras pessoas. Amém, queridos? Nós somos as pessoas chamadas por Deus para alcançar outras pessoas, queridos. Amém? Nós estamos aqui para desfazer as obras do diabo. Amém, queridos? Nós estamos aqui para desfazer essas obras. Nós não podemos nos conformarmos com isso daí, nós precisamos fazer algo, nós precisamos dar um passo de fé e avançar, queridos. Aleluia! Esse é o nosso papel, queridos, pregar a sua palavra. O que Cristo fez aqui, queridos? Quais foram os fundamentos do ministério de Jesus aqui na terra, queridos? Ensino, pregação e cura. É isso que nós precisamos fazer, queridos. Nós precisamos pregar a palavra, precisamos ensinar as pessoas. Precisamos ser um canal de cura para alcançar a vida de outras pessoas. Amém, queridos? Nós precisamos fazer isso daí constantemente. Pregar a palavra, ensinar as pessoas, capacitar outras pessoas. Trazer cura, libertação. Amém, queridos? Mateus 16, versículo 13. Diz o seguinte: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam:
Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Amém, queridos? Sobre esta pedra, sobre esta revelação de que eu sou Cristo, eu vou edificar a minha igreja. Talvez eu já tenha compartilhado isso. Eu tive a oportunidade de vir aqui participar de um seminário de missões há uns 2 anos atrás. Eu compartilhei um pouquinho a respeito disso, do propósito da igreja. O que Deus estava falando aqui? Qual era essa igreja? O que Jesus tinha na mente quando ele estava falando assim, eu vou edificar, eu vou inaugurar a minha igreja? E essa palavra no original, eclésia, para os gregos, no original do grego, realmente dá a entender o quê? Uma reunião de pessoas, uma assembleia, um ajuntamento de pessoas chamados para fora. Nem mesmo, queridos, num cunho religioso, mas para tratar assuntos dessa vida, assuntos políticos. Mas os romanos também usavam essa palavra. Os romanos também faziam uso dessa palavra. E naquela época, os romanos, o Império Poderoso, os Estados Unidos da época, eles tinham algumas estratégias de expansão, de alcance para dominar, tomar posse de algumas terras ou de alguns povos. E dessas estratégias era o quê? Era a força e violência. Tinham recursos, tinham tropas suficientes, tinham armamentos suficientes, então iam com força e com violência. Agora, deixa eu te dar um exemplo, de eu me considerar de casa, imagine se eu chego aqui e já começo a botar a banca, a partir de agora o pastor Isaías não manda mais nada, quem manda sou eu, pode tirar essas bandeiras, vamos mudar as coisas aqui. Como é que você ia me receber, queridos? Está chegando agora, já vai chegando botando banca? Esse daí era a perspectiva do povo, da nação que estava sendo conquistado por eles. Fechava o coração. Mas eles tinham uma outra estratégia. Qual que era a estratégia? Um grupo de pessoas enviadas pelo exército para quê? Para influenciar. Influenciar com o quê? Com a sua própria roupa, o seu estilo romano de ser, falando a sua própria língua, cozinhando a sua própria comida. E o que eles faziam, queridos? Se inseriam em todas as áreas da sociedade. Iam trabalhar nos comércios, iam dar aula, iam fazer de tudo. Para quê? Qual que era o intuito desse grupo de pessoas? Influenciar aquelas pessoas. A ponto do quê? Dessas pessoas terem o desejo de ser um romano também. Hoje, mais uma vez, parecido com os Estados Unidos. Olha a influência hoje que os Estados Unidos têm sobre o mundo. Hoje, um americano, um grupo lá de louvor, um pregador faz alguma coisa, nós brasileiros a gente já quer fazer igual. Por quê? Porque existe uma influência. E naquela época, o Império Romano também tinha essa influência através desse grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas, queridos, como é que era o nome desse grupo de pessoas? Eclésia. Eclésia, queridos, era isso que Jesus estava inaugurando, queridos, a sua igreja, que ia influenciar, que ia alcançar, que ia ser uma bênção para as outras pessoas. Não se trata, queridos, de 4 paredes, se trata de mim e de você. Você é a igreja de Cristo, você é o verbo da vida distrito, queridos. Se isso daqui, em nome de Jesus não vai acontecer não, viu, pastor? Fique tranquilo. Mas se isso aqui cair, for derrubado, queridos, a igreja não vai ser parada. Por quê? Porque a igreja são vocês, somos nós. Não importa se hoje nós estamos aqui, se amanhã nós vamos para ali ou para lá, não interessa, queridos. Por quê? Porque nós somos a igreja. Por isso que a perseguição nunca parou a igreja, queridos. Porque não necessita de um lugar físico, necessita de pessoas, queridos. A gente ouve falar Irã, Israel, aquilo que está acontecendo no Oriente Médio, e hoje por conta dessas guerras, o mundo se voltou o olhar para aqueles lugares. Queridos, eu não posso te dizer exatamente, mas talvez, muito talvez,
A igreja no Irã é uma das que mais cresce, diante de tamanha perseguição. Por quê, queridos? Porque existe um povo comprometido com a palavra de Deus, queridos. Comprometido com o evangelho, a ponto de entregar a sua própria vida para cumprir aquilo que cabe a eles fazer, queridos. Estou aqui pensando, arrocho mais, alivio mais. E às vezes a gente fica pensando, rapaz, será que eu vou hoje? Está chovendo. Será que eu faço? E queridos, não se sinta condenado não, que eu estou pregando para mim também. Amém? Eu passo por isso, é carne e osso que corre aqui. Eu sei. Acontece comigo. Rapaz, será que eu vou? Ontem eu pensei, rapaz, vou no hospital. Cedinho, chovendo. Eu falei, rapaz, vou deixar para ir à tarde. Ou então eu não vou deixar para ir depois. Aí precisa daquele empurrão da parte de Deus. Não, é agora. É agora. Precisa ser feito agora. Amém, queridos? E quando a gente vai, a gente vê o poder de Deus agindo, queridos, e alcançando a vida das pessoas. A gente não pode se encontrar numa zona de conforto, queridos. A vida passa muito rápido. Ou vai dizer que você não olha para a sua vida e fala, rapaz, parece ontem que eu fiz 18 anos. Eu estou com 31 e eu olho para trás e falo, rapaz, foi ontem, de fato ontem. Eu ouvi uma pessoa falando recentemente, corrigindo o filho, né? Na verdade só ouvi a história. Corrigindo o filho. Esse pai, ele falava, ó, você precisa entender uma coisa. O tempo não vai parar. Você precisa de tempo para pensar? Então pensa antes. Mas o tempo ele não vai parar para você pensar, analisar, para depois tomar uma decisão, queridos, o tempo está passando. Se você toma uma decisão, o tempo vai continuar passando, mas se você não toma uma decisão, o tempo vai continuar passando, queridos. E às vezes na hora que a gente vai acordar para a vida, já foi 30, 40, 50 anos, e a gente não tomou uma decisão daquilo que Deus falou com a gente lá atrás. E hoje eu quero ser aqui boca de Deus, para te despertar, para que você se mova, saia da zona de conforto, mude as prioridades da sua vida, comece a colocar força, dedicação da sua vida onde tem que ser dedicado, queridos. Amém, queridos? Marcos 16:15, você já conhece esse texto, diz o seguinte, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém, queridos? Essas foram as últimas palavras de Jesus aqui na terra, queridos. Eu não sei você, mas eu considero as últimas palavras de alguém algo importante. Se eu te desse uma oportunidade e você falasse, ó, é a minha última oportunidade diante da igreja, eu vou me mudar, vou para tal lugar, mas eu tenho algo a dizer. Eu tenho certeza que você não diria qualquer coisa. Você pegaria aquilo que está no mais íntimo do seu coração para compartilhar. E as últimas palavras de Jesus, antes de subir aos céus, foram essas. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. E aí vem a cooperação dele, né? E aqueles que creem vão fazer o quê? Vão expulsar demônios, vão falar em novas línguas. Se qualquer coisa acontecer, não vai lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. E aqui a gente já leu no versículo 20. Que ele iria cooperar conosco, queridos. É um comando da parte de Deus, é um comando onde nós precisamos tomar uma posição, queridos. Agora, como eu já falei no início, fique tranquilo, porque nós não estamos trabalhando sozinhos. Nós estamos trabalhando com Ele. Existe um poder, existe uma unção, existe uma capacitação, queridos, que nos capacita a cumprir esse chamado.
Amém, queridos? Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Qual o propósito? Sereis minhas testemunhas, queridos. Amém? Nós somos chamados para cooperar. Agora deixa eu te dizer algo. Talvez, esse sim, talvez, quando você aceitar esse chamado da parte de Deus, você vai precisar deixar algumas coisas. Isso daí vai te custar algumas coisas. Às vezes a gente ouve um evangelho, e de fato um evangelho de bênçãos, queridos. Eu não sou contra esse evangelho, não. Nós temos muitas coisas da parte de Deus. Mas quando a gente faz Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, queridos, nós entregamos as nossas vidas a Ele. E com isso, nós temos que deixar algumas coisas, largar algumas coisas. Amém, queridos? Por quê? Porque Ele é Senhor. Mateus 4,18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Presta atenção, Jesus chega para eles e diz: vinde após mim, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Versículo 20, então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiam. Queridos, nós precisamos ser rápidos, nós precisamos aceitar esse chamado de prontidão, queridos. Os seus discípulos, eles não calcularam. E aí, o que eu vou ganhar, o que eu vou perder, o que eu tenho aí para ganhar em troca disso daqui? Não, a Bíblia diz, imediatamente, eles largaram as suas redes e o seguiam. Amém, queridos? O que você precisa largar? O que você precisa deixar de lado para cumprir o propósito de Deus para a sua vida? Amém, queridos? Eu acho que você já percebeu, não me apresentei como devia, mas eu não sou paraibano. Acho que você percebeu isso. Sou de Campinas, São Paulo, interior de São Paulo, por isso o meu R aí um pouco, bem mais avantajado do que o seu. Já são 7 anos, queridos. Minha esposa está aqui, tem um filho de 2 anos de idade, paraibano, comedor de cuscuz, graças a Deus. Mas uma vida ficou para trás, queridos. Tem hora que a gente quer o papai e a mamãe para falar assim: cuida do netinho hoje, pelo amor de Deus. Um domingo como esse, faça o seu papel de vô e vó, em nome de Jesus. Aí não tem o vovô e a vovó. Tem que ser o papai e a mamãe. Não tem o que fazer, queridos. Ou seja, é um preço que tem que ser pago, queridos. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou voltar para trás? Eu vou deixar de cumprir o plano de Deus para a minha vida? Por conta de um conforto? De uma estabilidade? Queridos, não vale a pena. Não vale a pena, porque um dia vai acabar. E aquilo que é eterno vai permanecer. Por isso que não importa o quanto te custe, querido, vale a pena fazer. Vale a pena fazer, queridos. Por mais que nos tire da zona de conforto, vale a pena fazer. Tem pessoas aqui, eu sei, muitas pessoas de fora que eu já conheço, do nosso convívio aqui, do ministério, de escolas, que sabe, eu posso perguntar para cada um: e aí, voltaria atrás? Não voltaria, queridos, não voltaria, tenho certeza que não voltaria. Tem hora que você olha para trás: rapaz, eu poderia estar assim, assim, assado, fazendo isso. Mas quando eu olho para frente, queridos, quando eu olho para aquilo que Deus tem proposto para mim, aquilo que Ele quer fazer em mim, através de mim, queridos, não vale a pena, queridos, abandonar aquilo que está diante de mim por aquilo que passou. Amém, queridos? É necessário renunciar a algumas coisas. Você que está aqui, que já sabe que foi chamado por Deus, eu estou te chacoalhando, mas você vai precisar soltar algumas coisas, não tem o que fazer. Se você ficar olhando sempre para a segurança,
Não tem o que fazer, você vai ter que largar a mão de algumas coisas, você vai ter que renunciar a algumas coisas. Faz parte do Evangelho. Tem pessoas aqui, não é o nosso contexto, mas voltando um pouco para a igreja perseguida, ele tem que calcular a sua própria vida quando vai se entregar para Jesus. Na escola de missões, tivemos um professor que ele falava a respeito dele, estava compartilhando a palavra com um muçulmano, e ele tinha uma amizade, eles debatiam a respeito da palavra, a respeito do Alcorão, e chegou um momento que esse homem falou assim: chega, eu já entendi, você está certo, mas eu não sei se eu estou preparado. Por quê? Porque se eu me converter, eu vou perder a minha família, eu vou perder o meu emprego e vou correr risco de vida. Mas, queridos, tem pessoas que tomam essa decisão, mesmo correndo o risco de perder a sua própria vida, querido. Sabe por quê? Porque entenderam a palavra, entenderam o que há por vir, entenderam que existe uma eternidade, a ponto de falar assim: por mais que eu morra aqui na carne, ainda assim vale a pena, porque existe uma eternidade no porvir que não vai acabar. Eu escolho abrir mão de 80, 90, 100 anos da minha vida aqui na terra, mas não perder a minha eternidade com o Senhor. É por isso que vale a pena, queridos, porque o Evangelho ele é eterno, a sua vida é eterna, a vida das pessoas que estão lá fora são eternas. Por isso que nós temos que ter cuidado com a nossa vida, porque temos uma eternidade em jogo, mas também precisamos fazer algo com as pessoas que estão lá fora, porque também tem uma eternidade em jogo. Amém, queridos? É por isso que vale a pena renunciar, é por isso que vale a pena dar um passo adiante, porque nós não estamos falando de algo que daqui 5 anos vai mudar. As coisas estão mudando, queridos. As coisas estão chegando, entra uma coisa, sai outra, é tudo muito rápido. Estamos vivendo numa geração onde tudo acontece muito rápido. Tudo é celular, tudo é rápido, queridos. Uma hora é, outra hora já não é. Mas, queridos, o reino dele não vai passar, não vai acabar. Nós estaremos com ele para a eternidade, queridos. Amém? Ainda que nos custe algumas coisas, vale a pena, queridos. Mateus 10, 37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Atos 20, 24, porém em nada considero a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Essas são palavras de Paulo, querido. Eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, queridos. Contanto que eu cumpra aquilo que está diante de mim, queridos. Não considere a sua vida tanto assim não, queridos. Mas cumpra aquilo que cabe a você, como igreja num todo, mas também individualmente. O que Deus está confiando nas suas mãos? O que Deus quer que você faça de forma individual? O que cabe a você de forma específica fazer? Amém, queridos? Filipenses 1, 21, mais uma vez Paulo, demonstrando que ele não considerava a sua vida. Ele diz o seguinte: portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Olha o que Paulo está dizendo, queridos. Eu sei para onde eu vou, eu sei o que me espera, eu vou estar com Cristo, eu vou estar com o Senhor, o que é infinitamente melhor, porque eu vou estar com meu Pai. Mas eu também sei que eu preciso estar aqui por conta de quê? De vocês, ele diz. Porque ele precisava fazer algo, queridos, porque ele precisava completar a carreira dele aqui na terra. Queridos, se você é salvo, queridos, pronto, está garantida ali a sua vaga. Você é salvo, confessou Jesus, pronto.
Não estou dizendo que você não pode perder a sua salvação, não, queridos, não me interprete mal, não. Mas se você é salvo, você vai para o céu. O que tem de melhor do que ir para o céu, queridos? Nós, crentes, nós não podemos olhar para a morte e ver a morte como algo ruim, não, queridos, porque morte é promoção. É promoção para o céu. A gente só não tem esse desejo porque a gente precisa realizar algo aqui na terra. Essas são as palavras de Paulo. Amém, queridos? Eu quero ficar aqui por quê? Porque eu tenho uma obra a ser realizada, eu tenho uma obra para cumprir. Amém, queridos? Nós não podemos ter medo, queridos, nós não podemos nos acovardar. Não podemos ter medo, nós temos que ter realmente um espírito de ousadia e intrepidez para cumprir aquilo que está diante de nós. Amém, queridos? 1 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. É isso que está diante de mim e de você, queridos. Poder de Deus. Não tenha medo, queridos. Jesus dá um comando para os seus discípulos, vamos passar daqui para lá, e a gente se encontra do outro lado. Os seus discípulos no barco se deparam com algo na frente, é um fantasma. E o Senhor, não, sou eu. E Pedro ousadamente diz, então manda eu ir ter contigo. E Jesus disse, vem. Olha que algo grandioso. Ele diz uma palavra, queridos, vem. E por conta desse vem, queridos, Pedro anda sobre as águas. Por conta de uma palavra que Pedro escolheu obedecer, ele andou sobre as águas. Mas a Bíblia diz que, e Pedro reparando na tempestade, reparando no natural, teve medo e afundou. Queridos, enquanto a gente olhar para a palavra de Deus, querido, nós vamos caminhar sobre as águas, nós vamos cumprir aquilo que Deus deseja que a gente cumpra, nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e vamos ver eles curados, nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos ensinar a respeito dessas verdades, queridos, mas nós não podemos olhar para as coisas naturais, queridos, porque quando a gente olha para aquilo que é natural, querido, nós vamos afundar, nós vamos padecer, mas enquanto a gente olhar para a palavra do Senhor, que é Ele quem nos chama, que é Ele quem nos capacita, que é Ele que nos instrui a respeito de todas as verdades, queridos, vai existir provisão, vai existir poder, vai existir unção, que te capacita para realizar essas coisas, queridos. Não olhe para o natural, não olhe para o natural, olhe para a palavra, se é Ele que está te chamando, queridos, é Ele que vai te capacitar. É Ele que vai te capacitar, queridos, e quando você estiver diante de tudo isso, diante de todas essas coisas, um chamado para se cumprir, mas aí eu tenho meu emprego, eu tenho minha família, queridos, eu já falei isso daqui, vou repetir, para você não achar que eu estou te pedindo para abandonar o seu emprego, não é isso que eu estou dizendo, mas é para você tomar algumas decisões. Quando você estiver diante de algumas decisões, queridos, você olha para aquilo que é eterno, olhe para aquilo que é eterno, porque aquilo que é eterno sempre vai valer mais a pena do que aquilo que é natural. Se é eterno, quando você tiver aí que tomar uma decisão, isso daqui vai passar, isso daqui não vai passar, escolha sempre aquilo que não vai passar. Escolha sempre por aquilo que é eterno, queridos. Escolha sempre aquilo que vem da parte de Deus, porque certamente você não vai se arrepender disso, queridos. Eu sei que você se arrepende de algumas coisas do passado, e eu me arrependo de algumas coisas, algumas decisões do passado, mas todas as minhas decisões que eu decidi pelo Senhor, queridos, eu nunca vou me arrepender, porque eu sei o fruto disso, eu sei o fruto dessa dedicação, eu sei o fruto dessa renúncia, queridos, e o fruto dessa renúncia é eterna. Amém, queridos? Você foi abençoado, queridos? Te chacoalhei, queridos, porque eu sei que aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida é grandioso, queridos. Talvez esse seja um dos motivos do seu medo. Eita, mas como é que eu vou fazer? Como é que vai ser? Não se preocupe, queridos. O poder vem da parte dele, a capacitação vem dele.
Amém, queridos? Você precisa ser obediente. Você precisa simplesmente deixar Ele trabalhar através da sua vida. Amém, queridos? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua inspiração, Pai. Nós sabemos que aquilo que o Senhor tem para nós é algo grandioso, Pai. E o Senhor nos chamou, Pai, para ser um cooperador do Teu reino, Pai, para ser um cooperador do Senhor. E nós estamos aqui como igreja, Pai. Nós estamos aqui como igreja, Pai, para dizer sim ao Senhor. Para dizer sim, Pai. Nós decidimos, Pai, atender ao Teu chamado. Não dedicar a nossa vida nas coisas que são terrenas, nas coisas que vão passar. Mas escolher, Pai, aquilo que é eterno. Escolher aquilo que não vai passar. Dedicar a nossa vida para alcançar a vida de outras pessoas. Entender que as vidas que estão lá fora, as vidas que estão morrendo, são pessoas eternas. E que nós, Senhor, temos a resposta, que é o Senhor, Pai. É a nossa responsabilidade testemunhar a respeito de Cristo, a respeito daquilo que Ele fez naquela cruz. Nós somos privilegiados, Senhor, e nós Te agradecemos por esse privilégio. Nós Te agradecemos por esse privilégio, Pai. Eis-nos aqui, Pai, para fazer a Tua obra, para fazer a Tua vontade, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, queridos. Se você está aqui, nunca fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não sou eu que te convenço, mas o Espírito Santo. Se você sabe que você precisa tomar essa decisão, eu queria te dar essa oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Você ouviu falar a respeito dessas verdades, a respeito daquilo que é natural, daquilo que é espiritual, daquilo que é eterno, queridos. Não existe nenhuma decisão, queridos, maior, melhor do que essa, de decidir aonde você vai passar a sua eternidade. Aqui nós falamos a respeito de escolha, a respeito de atender o chamado para alcançar a vida de outras pessoas, mas você precisa ser alcançado, você precisa dizer sim a Ele, você precisa escolher o seu destino eterno, queridos. Quando você chegar no céu, Rosilon falava muito a respeito disso. Se eu fosse o porteiro do céu, por que eu deveria deixar você entrar? E talvez você diga, mas eu sou uma pessoa boazinha, eu faço coisas boas. Mas, queridos, não é por conta de boas ações que você vai entrar no céu. Você só entra no céu com o ingresso que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como ir ao Pai se não for por Ele. Então, se você está aqui e você não tem Jesus na sua vida, essa é a sua oportunidade de dizer sim a Ele. De falar assim, eu me entrego, eu quero fazer Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Se você se encontra aqui nessa noite, nessa decisão que você precisa tomar, se esse é o seu desejo, eu queria que você levantasse a sua mão, queridos. Você está diante de uma oportunidade, diante de uma decisão, mas não deixe para depois. Se você está aqui e nunca confessou Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, você tem essa oportunidade. Tem alguém aqui nessa condição? Amém? Tem alguém aqui? Todo mundo salvo? Amém, queridos. Eu queria orar, se você está passando por alguma enfermidade, alguma dor no seu corpo, eu queria orar por você, queridos. Eu estou numa nova fase da minha vida e realmente deixando ser usado pelo Senhor, estudando a respeito disso. Deixa eu te dizer, queridos, às vezes a gente se conforma com algumas coisas. É uma dorzinha, é uma alergiazinha, faz parte de mim já. Eu já nasci com isso, ou eu desenvolvi isso daí durante a minha vida. Queridos, deixa eu te dizer, existe algo para te alcançar nessa noite. Existe algo da parte de Deus para tirar isso da sua vida. Essa não é a vontade de Deus para mim e para você. Mas a vontade de Deus é que nós vivamos uma vida completamente sarada.
Amém, queridos? Ele já pagou esse preço naquela cruz. Então, se você está passando por alguma enfermidade, alguma dor, eu queria orar por você. Você pode se colocar aqui na frente e eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa condição? Eita, igreja boa, viu? Todo mundo crente, todo mundo sarado. Essa é uma igreja boa, viu, queridos? Glória a Deus por isso, glória a Deus. Pastor Isaías está fazendo um bom trabalho. Queridos, mais uma vez, muito obrigado. Espero ter colaborado com aquilo que Deus está fazendo aqui nessa igreja, que eu sei que é algo grandioso. Eu já sei, queridos, que você está em movimento, que você não está parado. Mas se você está querendo parar, eu estou aqui para te dar um empurrãozinho. Se você estava parado, eu estou aqui também para te dar um empurrãozinho, para que você se mova, queridos, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Felipe?